Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos para mais um exemplo de regra da cadeia. Então vejam bem, temos uma função, uma composição que envolve logaritmo, raiz quadrada e tangente. São três funções, uma dentro da outra, como as camadas de uma cebola, né? Nós precisamos de três derivadas. Já coloquei aqui para vocês, derivada do ln de f, que é a composição, da raiz de f e da tangente de x, porque lá dentro nós temos tangente de x. Muito bem, então vamos em frente. Primeiro, a derivada do ln de f. O nosso f, por enquanto, é tudo isso. Então, na nossa formulinha f' sobre f, eu vou indicar apenas o f', que é a raiz da tangente. Vou fazer essa derivada daqui a pouco. E o denominador, que é o próprio f, raiz quadrada da tangente de x. Então, a derivada do ln já foi. Agora vamos para a derivada da raiz da tangente. Quem faz o papel de f agora é a tangente que está dentro da raiz. Então, na fórmula da derivada da raiz, olha como é que fica. Derivada do que está dentro, f', dividido por 2 vezes a raiz de f. Então, derivada daquilo que está dentro, que é a derivada da tangente, não vou fazer ainda, só vou indicar, dividido por 2 vezes a raiz da própria tangente. E ainda dividido pela raiz que já estava aqui, da tangente de x. Muito bem, então a derivada da raiz também já foi, né? Agora vamos para a derivada da tangente, para completar a nossa resposta. Derivada da tangente de x, vejam que agora não é f, né? Tangente de x, a derivada é secante ao quadrado de x. Vamos ficar com secante ao quadrado de x, dividido por 2 vezes a raiz da tangente de x e dividido por raiz da tangente de x. Vamos considerar essa raiz de baixo sobre 1 para ficar com divisão de frações. E aí ficamos assim, secante ao quadrado sobre 2 raiz de tangente de x, vezes o inverso da que está embaixo, que é 1 sobre a raiz da tangente de x. Muito bem, secante ao quadrado, 2 vezes raiz multiplicado pela mesma raiz, cancela a raiz, 2 tangente de x. Bom, essa seria uma resposta, pessoal, até que aceitável. Nos livros eles tentam simplificar o máximo possível. Vamos passar para seno e cosseno e ver o que a gente consegue fazer. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tangente é seno sobre cosseno de x. Vejam que deve dar mais uma simplificaçãozinha aqui, né? 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x sobre 2 vezes seno de x. Esse cosseno do numerador podemos cancelar com o quadrado do cosseno de baixo. E aí ficamos com 1 sobre 2 vezes seno de x cosseno de x. Que vamos dizer assim, é também uma fórmula aceitável. Agora, poderíamos usar uma identidade trigonométrica famosa e colocar aqui embaixo seno de 2x. Fica um pouquinho mais compacta a resposta.
E ainda, lembrando que 1 sobre seno é cossecante, a resposta seria cossecante de 2x. Tá ok? Muito bem, treinem bastante esse tipo de exercício.